ver o come que o cala-boca simples que o Alexandre de Moraes deu no Cássio com K? Vamos. Isso, o presidente da Corte Eleitoral e ministro escolhido por Bolsonaro tiveram atrito público em primeira sessão de Nunes Marques como membro efetivo do TSE. Alexandre foi no julgamento do processo que resultou em multa de R$10 mil à senadora Mara Gabrilli, ao senador Flávio Bolsonaro e à deputada federal Carla Zambelli, por vincularem Lula ao assassinato de Celso Daniel, ocorrido em 2002. Estão nessas ainda, 21 então, anos isso que depois, o Cássio com K me mete essa. Eu sempre falo, você tem uma informação aí? Pô, leva lá no Ministério Público a denúncia, sabe? Chama as autoridades, fala, eu tenho aqui, ó, eu tenho a bala de prata para mostrar. Daqui a pouco a gente vai mostrar a bala de prata do Marcos Duval também. Opa! Essa aí vai parar o Brasil, assim como os pendrives do Bananinha. Sim. Vamos ver aqui. Eu acredito que à época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não. Já havia sido encerrado há alguns anos já. Eu acredito. Olha esse ministro que o Bolsonaro. Eu acredito que na época. Parece nós falando. Olha, deixa eu lembrar. Eu acho. Não, se você tá pego desprevenido sobre um assunto, aí você mete um eu acho. Agora, quando você vai fazer uma acusação, você tem que estar preparado com as datas, com as informações. E outra coisa, o Cássio Nunes Marques está com um notebook na sua frente, tá? Nós temos um notebook na nossa frente aqui também. Quando a gente tem alguma dúvida, vocês podem até não notar, mas a gente dá uma consultada aqui, porque nós não temos uma memória de elefante. Óbvio que a gente tem que se amparar em informações mais corretas para cometer o menor número de equívocos possível. Aí o cara vai e me fala isso para o Xandão, que veio justamente de onde? De São Paulo. Advogado aqui em São Paulo, depois do governo Alckmin. Você quer meter essa com um cara que é de São Paulo? Aí fica difícil, né, o Praga da Xuxa. O único acerto do Praga da Xuxa, do Cássio com K, foi viajar no avião carequeiro, no navio carequeiro, e para a Turquia e colocar esse implante. Que ele e o André Mendonça fizeram desde o primeiro dia que entraram no STF para acompanhar o Luiz Fux. É por isso que eu admiro um pouquinho mais o Alexandre de Moraes, que é o único calvo convicto e que não tem medo de ostentar a sua carequice no Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que à época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não. Já havia sido encerrado há alguns anos já. Eu, inclusive, a época da secretária de Justiça, foi lá atrás. Existe inquérito em Minas e São Paulo, ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi. Por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe, ministro Cássio, isso já está encerrado em São Paulo. E a expressão de completa idiotia? Idiotia! Tá bem seguro, né, no que disse? Tá bem seguro. Meio... Não. Em Minas e São Paulo, ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi. Por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe, ministro. Não, e faz com uma cara assim, Helder. Agora eu troquei o cara. Peguei. Agora eu peguei. Tá vendo o que dá colocar implante? Eu fico mais bonito e inteligente. Foi bem isso mesmo. Não, ministro, veja bem, quando eu sucedi ali, aconteceu tudo isso. Mas não, acabou. Ministro Cássio, isso já está encerrado em São Paulo. Até porque não há ninguém com foro privilegiado em relação ao assassinato ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado, senador tenha participado. Não me reporto ao assassinato em si, e sim aspectos que dizem respeito à relação do... Cara, isso aí... Parece eu comentando os negócios aqui que eu não tenho a mínima noção do que eu tô falando. O despreparo do Cássio com K é complicado. Enquanto o Xandão responde... Cássio, deixa eu te ensinar. Enquanto o Xandão responde, você dá uma lida no que você tá falando, memoriza rapidão eu e faço fala isso na sequência.
É o mínimo, Cássio. Que isso? Calvo com K. Como é o nome do presidente, do vice-presidente do Brasil? Aí eu vou lá, procuro. O vice-presidente. Geraldo Alckmin! O Bezzi com umas amnésias estilo participante do Show do Milhão, né? A bandeira do Brasil está escrito o quê? Na sua parte branca, ali no centro. É o quê? Ordem e... Cara, que argumentação horrorosa. Horrorosa. Do partido, com o crime organizado, e isso ainda, à época, havia tramitação, e eu me recordo porque eu herdei esse processo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, mas não é especificamente em relação ao assassinato, não é isso que eu me refiro. Então, como foi um depoimento pessoal, se colocando dentro da situação, eu entendo que, nesse caso, esse aspecto deve ser sopesado de uma forma diferente. Então, esse pequeno reparo que eu faço em relação ao voto do relator, mas mantenho a multa em relação aos demais e, diante também da clareza do que foi exposto pelo relator, houve uma assertiva dos outros representados de uma forma mais contundente e não margeante, como fez a senadora, em relação à participação do presidente no episódio. É assim que voto, senhor presidente. Obrigado. O ministro Nunes Marques acompanha parcialmente o eminente relator, excluindo a multa dada à senadora Mara Gabrilli. Quis fazer uma média com a Mara Gabrilli, que é muito interessada nessa história, né? E também é uma que até hoje sustenta uma versão alternativa dos fatos. E o Cássio Conká acabou passando uma vergonha. Você vê a inconsistência, o despreparo do argumento. Ele não chega a lugar nenhum, ele não consegue provar aquilo que está falando e tenta debater nesse nível, um nível pedestre, com o Alexandre de Moraes. Nível bolsonarista. Pois é. Nível bolsonarista. Aspectos que dizem Ô, irmão, isso aí não é argumentação de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim. Bolsonaro tirou isso aí de que porta de cadeia? Porque não é possível um negócio desse. Baixíssimo nível. Baixíssimo nível mesmo. Não é nem a gente querendo aqui perseguir, né, o Cássio Conká, porque ele foi indicado pelo Bolsonaro. Não. É porque o Xandão foi indicado pelo Temer também. Sim. E aí, né, a gente não pode levar em consideração as indicações, porque as indicações do PT também não são lá grande coisa, a maioria. Então, desculpa, Cássio Conká, você é realmente muito despreparado. Fraco mesmo. É mais fraco do que o terrivelmente evangélico.